Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01. Eu sou o Mauro Fresma, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos acompanha pelas redes sociais, nos vê por imagens no Instagram e também no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora pelo WhatsApp, número 973350038, de novo, 973350038, e também, claro, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde por aqui. Os nossos convidados, os nossos especialistas, saúde e bem-estar, né? Os nossos especialistas convidados para esse bate-papo de hoje, o doutor Alexandre Campos Moraes Amato, cirurgião vascular e endovascular. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, muito prazer. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Também conosco a doutora Maura Neves, otorrinolaringologista, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Maura Neves. Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Também com a gente, Márcia Brito, esteticista, visagista. Seja bem-vinda, Márcia. Tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Espero bater um papo muito bacana com todos vocês. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, o Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Doutor Enio, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar do Gente que Fala. Vamos lá ao nosso primeiro tema da nossa conversa por aqui. Olha, pessoal, um dia depois do governo de São Paulo anunciar que pela primeira vez houve redução de novas mortes pela Covid-19 em comparação com a semana anterior, o estado de São Paulo registrou novos recordes de mortes e casos de coronavírus confirmados em 24 horas. Foram 8.825 novos casos de diagnósticos e 365 mortes pela doença, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde. No total, o estado de São Paulo, desde o início da pandemia, soma 190.285 casos de Covid e 11.132 mortes em razão da doença. Em todo o Brasil, os números devem superar ainda nessa semana as marcas de 1 milhão de infectados e 50 mil mortos. Doutor Alexandre, esse assunto da Covid não adianta, é uma análise a cada dia que tem que ser feita por conta do aprendizado de todos, de toda a classe médica, de toda a ciência em relação a essa pandemia. O governo de São Paulo diz que, por conta desse novo recorde registrado ontem, não se descarta que a média de mortes semanais possa voltar a subir. O que a gente pode analisar a partir desses dados de ontem aqui em São Paulo e também, claro, um quadro geral em relação ao país? Eu acredito que um quadro geral é mais interessante de abordar, vendo o histórico, né? São 11 mil mortes no estado. Basicamente, é o mesmo número de óbitos por tuberculose no ano passado no Brasil. Nós tivemos, no ano passado, se não me engano, 84 mil mortes por influenza e pneumonia no Brasil. Não, aí eu já não tenho o número do estado. Eu acho interessante que todos se voltaram para se preocupar com a saúde. Essa é uma coisa que a gente não via no passado, né? A gente já passou por outras crises, por outros vírus, várias vezes. Vamos passar por outras depois desse Covid. O que a gente está aprendendo muito é criando os protocolos para lidar com esses novos aparecimentos. Eu acho que é aprendizado. A gente tem aprendido muito com esse evento e tentar diminuir os danos, né? O controle de danos é necessário. Sim. Doutor Enio, sua avaliação sobre esses últimos
últimos dados, em especial aqui no estado de São Paulo, essa situação que não se esperava e esse fato do próprio governo admitir que a média de mortes semanais pode voltar a subir. A situação é bastante complexa, é terrível. Nesse momento que nós tentamos voltar a abrir o comércio, a sair às ruas, é um alerta para que as pessoas não se descontraiam, não passem a cometer imprudências, como a gente tem visto. No final de semana, vimos aí o pessoal sem máscara, se aglomerando para porta de loja, tentando aumentar o tempo de abertura dos shoppings. É uma coisa importante voltar a trabalhar, porém, os cuidados devem ser redobrados, os cuidados com higiene, com o uso de máscara, evitar aglomeração, tem alguém muito perto, tenta se afastar, que realmente é um risco de vida. A gente está lidando com uma moléstia altamente infecciosa, com um índice de letalidade apreciável, então é muito importante se tomar muito cuidado, se redobrar os cuidados. Doutora Maura, nessa ânsia da volta ao trabalho, e é lógico que muitas pessoas estavam na expectativa para que a abertura ocorresse, muita gente está perdendo mão da prevenção, dos cuidados, do uso da máscara, a importância de se usar o álcool gel, as pessoas estão esquecendo disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja fundamental a gente voltar ao trabalho, né? Nós não temos uma condição econômica tão estável e tão favorável quanto os outros países que tiveram picos tão elevados de casos, como os italianos, os espanhóis e os americanos. E mesmo lá a economia está sofrendo. Então, aqui a nossa população tem sofrido. Eu acredito que ainda falta muito entendimento por parte da população, e não medo, que são duas coisas muito distintas, né? O medo leva a uma reação muito desproporcional e a informação leva a uma reação um pouco mais racional. Então, eu acho que ainda falta para a nossa população um pouco mais de informação acerca da gravidade da doença, um equilíbrio das nossas autoridades nessa reestruturação de abertura novamente. Eu acho que os shoppings deviam ficar abertos mais tempo, sim. Se abre 4 horas, as pessoas vão se aglomerar. Talvez fosse uma estratégia mais interessante, estratificar um pouco mais esse tipo de abertura, mas, de qualquer maneira, ninguém nunca soube como fazer isso, né? Agora, eu vejo as pessoas totalmente enroladas de como fazer a higienização, de como mexer na máscara. Então, são hábitos que elas realmente ainda não conseguiram incorporar no nosso dia a dia. A gente sabe que o hábito, ele entra após 3 meses que ele está sendo realizado. É aí que o ser humano automatiza isso. Então, usar a máscara, pôr a máscara, lavar a mão, né? Então, assim, eu acho que toda essa pandemia, ela veio para ressaltar a nossa fragilidade como ser humano, a nossa fragilidade e na condição sanitária do nosso país, a nossa fragilidade educacional e a nossa grande dificuldade em estabelecer uma rede de comunicação eficaz para a nossa população. Eu acho que isso isso para mim fica muito gritante e eu fico muito triste, porque eu acredito piamente no que veio, o que você falou agora no início da reportagem, Mauro. Os casos vão aumentar, especialmente porque a rede pública não tem teste disponível para fazer em todas as pessoas que chegam com casos suspeitos. Então, muitas vezes só são testados os casos gritantes, os casos graves que necessitam de uma internação. Então, nós giramos sim com uma subnotificação, as pessoas não sabem quanto que elas estão transmitindo e a doença vai se espalhar. Isso para mim, já tá incorporado, para mim é fato, é uma coisa que eu espero. Márcia, a sua área sofre bastante com esse momento, porque você lida com a estética e está absolutamente tudo parado, né? Que tipo de protocolo você imagina quando houver a retomada nessa sua área em relação aos contatos que serão feitos com os clientes? O que vai ser mais importante no dia a dia da sua função? Mauro, é um momento que a nossa área ela sofre bastante, né? Porque é um momento muito incerto, a gente não consegue dizer assim
o que é certo e o que é errado, a gente tem que redobrar os cuidados, porém, nós já criamos alguns protocolos para esse momento de retomada, mas é um momento em que as pessoas elas têm muito medo, o cliente tem medo, o profissional ele tem receio, porque você tem que tomar as medidas do distanciamento de 2 metros, mas ao mesmo tempo o cliente pensa se os 2 metros é o suficiente. Eu ratifico o que a doutora Maura falou, que as pessoas elas vão se contaminar mais, esse número vai crescer, porém o profissional ele precisa começar a voltar para a área do trabalho, mas nós precisamos usar máscara, nós precisamos usar materiais descartáveis, porém a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, usar cada vez mais material descartável, só que esse material descartável a gente não sabe até que ponto ele é o suficiente, então as pessoas estão muito receosas. Nós não temos ainda um treinamento específico para isso, nós estamos criando esse treinamento, o profissional da área está criando esse treinamento, só que nós temos que sim tomar cada vez mais cuidado, porém, até que ponto isso vai nos ajudar a voltar para a área de trabalho. Então, é um momento muito incerto, é um momento que a gente está tentando colaborar com a nossa equipe, a gente está treinando a equipe, mas ainda há muitas incertezas. Bem, passando aqui para mais um assunto, nessa nossa conversa aqui no programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Pessoal, com a Covid ou sem a Covid, gripe, resfriado, asma, bronquite, faringite, outras doenças respiratórias tendem a piorar no inverno, que já chega daqui mais alguns dias, já que a baixa temperatura e a baixa umidade do ar criam um ambiente propício para a proliferação dos vírus e também das bactérias. Sintomas como a tosse, peito com chiado, falta de ar, nariz entupido e coriza acontecem frequentemente com a chegada da nova estação e os especialistas, claro, apontam uma série de cuidados que podem ser tomados para que tudo isso seja evitado. Doutora Maura Neves, eu como um alérgico aqui de carteirinha e devoto de Nossa Senhora de Loratadina e de Santo Montelucasti, já estou aqui fazendo as minhas preces para essa nova fase que vem aí. Quais são essas dicas que a gente pode adotar também? Eu vou te dar uma dica de adotar um novo santo, Mauro. O santo que cuida das dores de garganta, que é o São Brás, tá? Ele veio, uma tradição portuguesa nossa, depois se vocês quiserem ler a respeito de São Brás, talvez o santo padroeiro dos otorrinos também, tá? E toda vez que tem uma dor de garganta muito forte lá no consultório, eu falo, meu Deus do céu, vamos chamar São Brás. Bem, falando das doenças respiratórias, a gente está em uma franca pandemia de um vírus respiratório, né? Mas, assim, não é só o coronavírus que tem circulado. É lógico que quando um vírus ele predomina sobre os outros, a circulação dos outros reduz. Mas nós temos outras condições respiratórias e climáticas que também favorecem as infecções. Então, a gente tem eminentemente os vírus influenza circulando, né? E todos os outros 90 vírus que causam quadros respiratórios. As variações climáticas, aqui em São Paulo especificamente, né, no Sudeste, com o outono mais seco e com variações de temperatura, né, elas causam uma sensibilidade respiratória muito maior. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental, então eu não posso falar que o outono é frio e seco em todas as localidades, então o pessoal do Nordeste que estiver nos ouvindo, com certeza está falando frio e seco como? Aqui está calor e eu estou com o ar-condicionado ligado, né? Então, e chove. Então, são condições, na verdade, que são variáveis durante esse período. Apesar dessas variações climáticas no nosso país, a sazonalidade dos vírus respiratórios é sempre nesta época. Então, mesmo sendo quente
no Amazonas, a gente tem coronavírus lá nessa mesma situação. Então, a prevenção é alimentação inicialmente, uma alimentação mais saudável que você puder. Então, a minha sugestão é sempre uma alimentação colorida. Tudo que é colorido e natural vai te trazer todos os nutrientes necessários para um equilíbrio corporal. Na sequência, vacina da gripe. Pessoal, quem ainda não foi no posto de saúde tomar vacina, por favor, as nossas taxas de vacinação, especialmente para crianças entre 6 meses até 6 anos de idade, não são batidas desde o ano passado. Esse ano menos ainda, as taxas, as mães não estão levando as crianças para vacinar. Então, todos os grupos, todas as faixas etárias já podem receber a vacina da gripe, a gente tem ela disponível nos postos de saúde, e se você está por uma clínica privada, ela também está disponível. Só porque a gente tem uma pandemia de coronavírus, não significa que o influenza não esteja aí, então vai tomar sua vacina, por favor. E uma outra coisa importante, que a gente tem muita evidência científica, Mauro, é lavar o nariz com solução salina, tá? Além de lavar a mão e usar as máscaras, que isso serve também para todas as outras doenças respiratórias, o distanciamento social. Então, lavar o nariz com soro fisiológico é algo que reduz tanto as rinites quanto as gripes e os resfriados, tá? Então, são essas as minhas dicas: alimentação, vacina, lavagem nasal, máscara e higiene. É isso. E como é que deve ser feita? Quais as formas de se fazer essa lavagem nasal? A lavagem nasal, a gente tem diversos mecanismos que estão disponíveis nas farmácias, para cada um optar pelo que é mais adequado, né? A lavagem nasal, ela pode ser feita com esses mecanismos, tanto de sprays ou aerosóis, que estão disponíveis nas farmácias. Alguma parte da nossa população, às vezes, não tem acesso a esses dispositivos, então a gente sugere que eles utilizem um frasco de soro com o uso da seringa como dispositivo de entrega, né? Apesar disso gerar mais contaminação na solução salina, a gente sugere os mecanismos que são vendidos, né, nas farmácias. Então, você aplica essa solução salina de maneira preventiva, de manhã e à noite, 2 vezes ao dia. Quando ficar doente, 4 vezes ao dia, porque a gente tem um aumento da produção de secreção. Então, aí você precisa lavar mais o nariz para poder fazer essa limpeza, liberar essas secreções, tá? Sim. Então, de maneira que a salina entre e você pode deglutir. Não tem problema nenhum engolir o soro, tá bom? Doutor Enio, fala, Márcia, você pediu a palavra. Não? Doutora, posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem alguma experiência ou indica, nesse momento que a gente fica muito em casa, o uso de óleos essenciais, como eucalipto, para você colocar na água ou até no difusor, para melhorar, porque a gente fica muito dentro de um ambiente, para melhorar essa saúde da área respiratória? Olha, Márcia, a gente não tem evidência científica de que isso atue melhorando a saúde respiratória, tá? A gente ainda precisa ter um pouquinho mais de evidência de como a aromoterapia teria uma implicância, né, direta na parte física. Eu acho que ela tem muita influência no nosso humor no geral, na nossa psique, que de maneira geral, se não tiver equilibrado, você vai fragilizar o seu sistema de defesa. O que eu tenho indicado, e agora, enfim, o coronavírus, o Covid, é um bichinho bem do malvado, que um dos sintomas principais que ele causa é perda do olfato, né? Então, a gente tem indicado para as pessoas que têm a perda do olfato, fazer o treinamento olfatório. E aí sim a gente usa as essências, tá? Ou alguma outra coisa que ele tenha em casa, para fazer a recuperação da função do nervo olfatório. E aí a gente pode usar o eucalipto como uma delas. Doutor Enio Ziman, eu abri aqui esse tópico com aquela brincadeira do Santos, enfim, mas é evidentemente que eu citei 2 substâncias e eu tenho a indicação médica para usá-las, né? Eu queria saber o seguinte: se tem muita gente fazendo uso indiscriminado de antialérgicos, sem passar pelos profissionais, sem saber qual é o medicamento, qual é a droga mais adequada para cada caso. Realmente, ninguém resiste a uma pomadinha, ninguém resiste a um antialérgico, a um anti-inflamatório, na hora que precisa de um medicamento. Muitas vezes a escolha é infeliz. Existem
produtos mais adequados. Muitas vezes esses antihistamínicos dão sonolência, atrapalham a concentração no dia a dia, a pessoa se atrapalha, perde a hora. Ainda nessa época de quarentena, as pessoas se sujeitam mais a acidentes domésticos. Então, a gente gosta sempre de lembrar que é interessante o aconselhamento médico. E agora entrou na moda, por causa dessa quarentena, a tal da telemedicina. Então, às vezes é interessante, a pessoa consegue realmente se comunicar com o médico e pedir uma orientação para não utilizar uma substância inadequada. Também, nessa época de quarentena, é muito importante cuidar da higiene local. A gente fala muito do álcool gel na mão, etc., mas esquece dos cantinhos que acumulam poeira, esquece de aspirar sofá, tapetes, ou de preferência até guardar os tapetes, né? Porque o tapete realmente, a hora que levanta o tapete, a gente percebe quanta coisa tem embaixo do tapete que pode servir de substrato para ácaros, para fungos, né? Então, tudo isso é muito importante, e a higiene não é só na mão. Quando que se indica um antihistamínico e quando que se indica eu digo, um antialérgico comum, né? E quando que se indica um remédio à base de corticoide para o trabalho de combate a essas alergias? Isso é bem importante, Mauro. Realmente, a gente usa bastante liberalmente os antihistamínicos, que agora a gente tem antihistamínicos bastante seguros, não sedantes, chamados de mais modernos, de segunda linha, de segunda etapa, né? Que são não sedantes, têm essa característica de serem bastante seguros. A gente indica com uma certa segurança. O corticoide, ele realmente foi muito criminalizado, assustou muito, mas hoje a gente não consegue tratar uma rinite ou uma asma sem um corticoide inalatório. Então, é importante tirar essa ideia de que corticoide é bandido, é isso, é aquilo, porque ele é muito útil, só que ele tem que ser bem usado, não indiscriminadamente. Ninguém deve sair comprando corticoide e usando, nem borrifando, nem tomando, porque são medicações que têm uma indicação, têm cuidado, não são todos iguais, alguns são absorvidos, outros não são absorvidos, então, ou são muito pouco absorvidos. É importante se ter uma orientação sobre que tipo de produto utilizar. Doutor Alexandre, como é que a sua área observa essa questão das alergias? Como é que isso chega até o seu consultório? E já que falamos do corticoide, temos essa notícia desde ontem, anunciada pela Organização Mundial da Saúde, da dexametasona, que tem resultados importantes que foram observados no tratamento dos pacientes de Covid, os pacientes já em situação mais grave, né? Eu só espero que ela não desapareça das farmácias com todo mundo saindo comprando indiscriminadamente, como eu vi várias acontecendo. Como sumiu a cloroquina, né? Todas, né? É só sair algum indício, esse indício é maior, pelo amor de Deus, não estou falando que não, mas como o Enio disse, não tomar corticoide de jeito nenhum sem indicação. O corticoide é um medicamento excelente, só que ele tem que ser acompanhado e bem indicado. Até o assunto que a gente vai conversar, o lipedema, ele pode ser desencadeado em algumas situações por uso crônico do lipedema. Mas assim, o uso crônico do corticoide, mas o corticoide mal usado pode causar várias outras coisas, né? A gente, na cirurgia vascular, a gente lida pouco com alergias. São mais questões inflamatórias, o que a gente vai falar em seguida, depois, mas o que a gente vê é essa sazonalidade, né? Agora, eu queria perguntar uma coisa para a Maura. Você não acha que, essa é uma sensação minha, que vai competir o Covid com a influenza? Assim, óbvio, todo mundo tem que ir atrás da vacinação e tudo mais, mas será que nesse ano não vai ser menos do que no ano passado por causa dessa competição e de toda essa restrição que a gente está tendo por causa do Covid? Será que não vai ser um número interessante? Eu acho, Alexandre, eu acho. Mesmo porque os grandes transmissores, né, são as crianças que estão em casa. E o talvez colégio, só né? voltem, né, em agosto, quiçá em agosto. Mas mesmo assim, eu continuo estimulando a vacinação, porque como eu sou uma plantonista de pronto-socorro, né, sendo otorrinolaringologista,
quando a pessoa fala para mim, doutora, eu vacinei contra o influenza, é um teste a menos que eu tenho que fazer, porque se ele está vacinado, porque mesmo sendo menos, né, mesmo a gente tendo uma chance de ter um número menor de casos, ele ainda está aí, né? E o quadro clínico inicial é muito parecido, né? Mesmo também com a SARS, né? Com as insuficiências respiratórias, as pneumonites. Então, o diagnóstico diferencial a gente precisa fazer. Então, se ele está vacinado, ele já me ajuda lá na frente. E lógico que a gente tem que partir para imunizar a população. Mas eu acho que vai ser um número muito interessante mesmo, viu, Alexandre? Para a gente ver. Não teve nada no passado próximo que a gente Não. possa comparar, né? Eu queria ver no final se a somatória do Covid com influenza vai dar o mesmo número dos anos passados, porque influenza grave também, as pessoas não dão a devida importância. E a gente tem um número de mortes expressivo anualmente do influenza, 84 né? mil no ano passado, assim, todo mundo começou a falar do Covid agora. Ótimo, acho relevante falar do Covid, mas por que não não trazia toda essa importância nos anos passados que se passaram, né? E eu ainda estimulo, Alexandre, mais ainda, né? A gente está com uma epidemia de sarampo, gente. Sarampo! O ano passado matou 18 mil pessoas, 18 mil. Sífilis. A gente vai ter né? sífilis terciária, que eu não vi na minha época de faculdade, mas a gente vai ver agora, porque o pessoal parou de se preocupar. Mas pelo menos o sarampo é algo que a gente ainda tem vacina, né? E que as pessoas estão negligenciando. Então eu acho muito, é uma coisa assim, eu tenho pensado muito nisso, sabe, Alexandre? E até o doutor Enio, se quiser opinar, por favor. A gente está todo mundo enclausurado em casa há 3 meses com medo de uma doença porque não tem vacina. E as doenças que têm vacina disponível na unidade básica de saúde de graça, porque o nosso país pode ter muito defeito, mas o plano de vacinação do governo é muito bom, né? Tudo de graça, nos outros países são pagos. E as pessoas não vão vacinar, não vão reforçar a vacina. E a gente tem 18 mil mortes de sarampo que ninguém fala, né? Tipo, ninguém está falando essa questão, nada. 12 mil de tuberculose. Essa questão da não vacinação, que é muitas vezes um aspecto da negligência de cada um em relação a isso, mas tem também os movimentos anti-vacina que acabam complicando ainda mais. Queria ouvir o doutor Enio a respeito disso, como é que a classe médica lida para combater essa questão do movimento anti-vacina, que visa convencer as pessoas de que a vacina não deve ser tomada, não é importante, que não resolve, que não faz bem, enfim. Nós estávamos com o sarampo praticamente erradicado. Ficamos muitos anos sem ver casos de sarampo, muitos colegas se formaram sem ver sarampo. A gente que tem um pouquinho mais de rodagem aí, viu muito sarampo grave, sarampo internado, em isolamento. Hoje é difícil alguém ter experiência, alguém fazer diagnóstico visual de sarampo, porque não viu, né? E hoje o vírus selvagem volta com tudo, agressivo, e dá até uma impressão de uma agressividade maior do que o que eu via antigamente, talvez porque a gente tenha se desacostumado, né? E o pessoal vem me falar em não tomar vacina, em combater vacina de poliomielite. Gente, quem nunca viu um paciente sequelado de poliomielite? Eu acho uma coisa assim que incomoda a gente que mexe com imunologia, uma pessoa me falar contra a vacina. Não, eu acho que é melhor não, vai diminuir. Não, resistência vai ter. Quer desenvolver resistência? Vai, leva a vida, sai, respira. A gente tem contato com fungos e com bactérias não tão patogênicas, não tão agressivas, e a gente vai ter uma imunidade natural. Mas a vacina contra as doenças graves, patogênicas, contra a tosse comprida, contra o sarampo, contra a rubéola, são essenciais e não se pode pensar em abrir mão delas. Existe um consenso, aí sim, existe evidência científica à vontade, indubitável, a favor da vacina. E não há nenhuma evidência científica, vamos dizer, contra a vacina. Lógico, o uso da vacina deve ser feito de uma forma bem orientada, as posologias certas, tudo certo. Vacina de hepatite, coisa fantástica. Como é que alguém vai me falar contra a vacina? Uma coisa que me incomoda.
Você acompanha o programa Gente que Fala na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Perguntas para os nossos especialistas, estamos falando de saúde e bem-estar nesta quarta-feira, 973350038, e, claro, suas mensagens também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. O nosso próximo tema é o lipedema, uma doença vascular crônica de origem hormonal que acomete principalmente as mulheres. O quadro é caracterizado pelo depósito de gordura e inchaço nas pernas e braços, com exclusão das mãos e pés, e é comum que a paciente sinta dores nessas áreas afetadas. Segundo os especialistas, alguns estágios da vida são mais propícios ao seu desenvolvimento, como a puberdade, a gravidez e a menopausa, por se tratar de um problema que tem sua origem no sistema endócrino. Doutor Alexandre, qual que é a prevalência deste problema do lipedema nas mulheres? O lipedema ele é extremamente prevalente e extremamente subdiagnosticado. Existe uma estimativa feita por Fold, que é na Alemanha, que em torno de 11% das mulheres têm lipedema e não sabem. 11% é uma em cada 10 mulheres, é muita coisa. A questão é que é uma doença genética e que ela tem que ter um início, ela tem um gatilho que começa com os sintomas. Então, existem algumas portadoras da doença e que não trazem o sintoma. A questão é, se você tem uma doença que é extremamente prevalente como essa e muito subdiagnosticada, foi criado o junho de conscientização do lipedema, tanto para lembrar os médicos do diagnóstico e lembrar as pacientes que também pode haver esse diagnóstico. Os sintomas são muito semelhantes com outras doenças vasculares. Então, como pode ter dor, cansaço, fadiga, peso nas pernas, tem a deposição de gordura nas pernas, e é uma gordura difícil de sair. É aquela paciente que fala, olha, já fiz um monte de dieta, já faço exercício, não consigo perder a gordura nas pernas, né? Perde na barriga, não perde nas pernas, às vezes no braço. Essa gordura é uma gordura doente, é uma gordura que inflama muito fácil e que traz esses sintomas. Roxos que aparecem sem explicação na perna. Celulite, muitas vezes a celulite ela é decorrente do lipedema. Ocorre esse processo inflamatório, a retração da pele, acaba aparecendo essa questão estética, né? São aquelas mulheres... É uma gordura prejudicial ao sistema cardiovascular ou é mais uma questão estética, doutor Alexandre? Não, por incrível que pareça, é uma gordura que até protege. Ela não, é a gordura visceral, abdominal, que ela é pior para o sistema cardiovascular. A gordura periférica nem tanto. Existem alguns trabalhos que falam até que protege, mas eu não vou falar que protege, pelo amor de Deus. Isso deve ser combatido. Agora, ela é muito confundida com obesidade, né? E tem um viés meio anti-obesidade na sociedade, né? Qualquer um que chega e está acima do peso, pronto, a culpa é sua, está comendo demais, obeso. Mas, às vezes, existem doenças que acabam levando a isso. Em um dos casos é o lipedema. E são pessoas que não conseguem emagrecer com dieta e exercício que não sejam direcionados. Então, tem um problema muito grave na sociedade quando essas pessoas são acusadas, entre aspas, aí, de serem obesas, mas, na verdade, é uma doença e acabam não indo atrás do tratamento. Você falou do subdiagnóstico. Qual é a causa desse subdiagnóstico? As pessoas não sabem qual o profissional deve ser procurado. Aliás, qual é o médico que cuida disso? É a sua especialidade? O cirurgião vascular costuma cuidar, porque o lipedema ele tem 4 fases. Nas primeiras 3 fases, tem uma lentificação do sistema linfático, e o sistema linfático é o vascular que cuida. Na 4ª fase, que é a fase final, é o lipolinfedema, onde tem um problema linfático bem estabelecido. A questão é que é muito fácil fazer o diagnóstico de uma fase 4. É aquele paciente que a gente vê a 1 quilômetro de distância, pelo formato, a gente já sabe que tem um lipedema. E é extremamente difícil fazer o diagnóstico numa fase inicial,
numa fase 1, onde o paciente está começando a ter os sintomas. E aí, às vezes, faz o diagnóstico, o paciente tem varizes associado, porque, veja, varizes é muito frequente, acima de 50% da população tem varizes. Se a mulher chega no médico com queixa de dor nas pernas e encontra-se varizes lá, mas tem a dor na perna pode não vir das varizes, pode vir do lipedema. Só que é muito mais fácil colocar a culpa nas varizes. Então, e é um assunto que não é ensinado nas faculdades. Depois os colegas podem falar se aprenderam lipedema na faculdade. Não está no currículo básico das faculdades. Apesar de ser uma doença já descrita desde 1940. E o tratamento, doutor, na base dos medicamentos? Os medicamentos são bem desenvolvidos para isso? Coisas alternativas na área da estética, por exemplo, que a Márcia pode falar, drenagem linfática? A drenagem linfática ajuda bastante, é todo um contexto, tá? O tratamento, tem o tratamento clínico e tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é lipoaspiração, uma lipoaspiração bem apropriada feita para isso, para proteger os vasos linfáticos. Existe o tratamento clínico. O tratamento clínico não é só medicação. O tratamento clínico envolve dieta, exercício apropriado, envolve drenagem linfática e hábitos de vida. Mudando todos esses hábitos de vida, acertando toda essa questão de qualidade de vida, dieta e tudo mais, a gente consegue atingir em torno de 35% de melhora nos sintomas. Então, o paciente diminui dor, diminui inchaço, diminui cansaço na perna, diminui hematoma, tudo isso com o tratamento clínico. Agora, depois que houve uma deposição de gordura muito grande, a gente fica muito limitado nessa perda de gordura. Então, existem dietas apropriadas para isso, em que é possível, ou essa lipoaspiração que vai poupar os vasos linfáticos. E aí, a gente atinge em torno de 60% de melhora. Márcia, é muito comum no seu espaço esse tipo de problema? As mulheres chegam agoniadas com o lipedema? É muito comum, mas, porém, como o doutor Alexandre falou, nem sempre é uma coisa que você consegue diagnosticar com uma certa rapidez. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Alexandre. Esse tipo de problema, você acredita não, na verdade, você com certeza consegue me responder. É um problema que ele começa em que faixa etária principal, ou não tem exatamente uma faixa etária? Eu vou responder e vou completar com outra informação que eu acho que é importante. Saber que nos Estados Unidos, quem mais faz diagnóstico de lipedema são os terapeutas que fazem drenagem linfática, não é o médico. É mais fácil para quem está fazendo drenagem linfática falar, nossa, você dói mais do que as outras pessoas. Não é para doer, né? Então, lá o diagnóstico vem daí. Como é uma doença genética, a pessoa nasce carregando o gene, mas ela vai desencadear um processo inflamatório, normalmente num momento de grande variação hormonal. Então, vai ser ou na puberdade, ou numa gestação, ou numa menopausa. Esses são os mais frequentes. Pode acontecer também no uso de hormônio exógeno. Tomou hormônio por alguma razão, também pode acontecer. E no corticoide, isso eu tenho visto. Alguém que fez uso de corticoide por um longo período em alta dose, também às vezes é um momento em que inicia a doença. Então, sempre depois da puberdade. Pode ser na puberdade ou pode ser mais tarde. Pode acontecer hoje. Posso? Porque a gente hoje come alimentos que têm muita quantidade de... por exemplo, frango, né? O frango, eles injetam muito hormônio para o crescimento do frango. Um exemplo, né? Isso pode antecipar esse acontecimento do lipedema. Aí antecipa a puberdade, né? A gente tem um problema de puberdade precoce por causa desses hormônios que naturalmente pode, assim, indiretamente acabar acelerando o início do lipedema. A questão da dieta, tudo bem, a dieta orgânica também ajuda bastante. A questão é que a gente come muitos alimentos pró-inflamatórios sem saber. Normalmente, esses alimentos pró-inflamatórios a gente consegue tolerar.
algumas pessoas nem tanto, e possuem órgãos-alvo. Quem não tem um órgão-alvo come alguma coisa exagerada, vai sentir dor de barriga, ou o outro pode ter dor de cabeça, pode acontecer qualquer coisa. Agora, quem tem lipedema, o órgão-alvo é a perna. Então, se comer algum alimento pró-inflamatório, que varia de pessoa para pessoa, eu até posso listar os mais comuns, mas não quer dizer que é para todo mundo, né? Pode desencadear dor, inchaço, só por causa da alimentação. É bem interessante isso, é um assunto muito pouco explorado. Pessoal, vamos seguir com mais um tema aqui no programa Gente que Fala de hoje. As embalagens de cosméticos e as maquiagens. Nessas embalagens, a gente lê frases de dermatologicamente testado, hipoalergênico. Mesmo assim, é comum ocorrerem reações alérgicas inesperadas a tinturas, shampoos, desodorantes e esmaltes para unhas. O tratamento dessas alergias aos cosméticos consiste basicamente no afastamento, eliminar o produto. Mas existem empresas especializadas na produção e comercialização de produtos para pacientes alérgicos. Doutor Enio, a gente deve confiar cegamente nessas frases que vêm estampadas dermatologicamente testado, hipoalergênico, ou os produtos mais seguem lei de rotulagem, por isso tem que apresentar essa informação? Hoje a gente não confia cegamente em nada, né? Nós vivemos uma época de uma crise de credibilidade. Mas realmente existem testes que são feitos, os produtos normalmente são controlados pela Anvisa, tem um controle de qualidade, o Inmetro mede muitas vezes se a quantidade de produto que eles colocam é razoável. Então, tudo isso existe uma certa fiscalização e ela se acentua quando aparecem os efeitos colaterais, as reações. O hábito de se utilizar cosméticos, de se utilizar maquiagem e outros produtos é uma coisa muito antiga. A gente vê o índio se pintando para a guerra, a gente vê relatos de Cleópatra utilizando tintura para cabelo, e são coisas que vieram e vão evoluir bastante. Cada vez a qualidade desses produtos tem melhorado, e justamente as mesmas empresas que produzem os cosméticos convencionais produzem produtos hipoalergênicos, é alguma coisa que vai no rótulo, é alguma coisa que a gente é obrigado a confiar, pelo menos alguma coisa. Porém, quando a gente fala em hipoalergênico não significa não alergênico. Ele é menos problemático, ele contém menos substâncias. Então, por exemplo, eu compro um esmalte hipoalergênico, ele não vai conter tolueno, não vai conter formol, mas ele pode conter outras coisas que podem realmente, em pessoas sensíveis, causar alergia. Eu passo sempre... Diga. E a solução é, de fato, parar com o uso do produto, ou muitas vezes só parar não resolve, acaba tendo que fazer um tratamento para corrigir aquele problema causado? Normalmente, quem usa o cosmético precisa dele. É difícil que uma pessoa que trabalha numa empresa, que se apresenta, tem muitas empresas que exigem que a funcionária trabalhe maquiada. Então, para isso, existem os produtos hipoalergênicos. Eu não pretendo fazer nenhum merchandising de nenhuma empresa em especial, mas hoje, com o advento da internet, se encontra empresas que produzem produtos hipoalergênicos próprios para o paciente alérgico. Existem empresas especializadas em pacientes alérgicos e, eventualmente, conversando com o médico alergista também, a orientação. Então, a gente tem esmalte hipoalergênico, tintura para cabelo hipoalergênica, filtro solar hipoalergênico e por aí vai. É importante, doutor Enio, quando alguém nota que determinado produto causou problema, causou um tipo de alergia, não só parar com o uso, informar a empresa fabricante do ocorrido para que eles tenham conhecimento disso e que tomem as medidas ainda necessárias para evitar outros problemas, não? Importante, mas normalmente essas empresas têm um departamento científico, tem um farmacêutico responsável, um químico responsável, um engenheiro químico responsável, e eles se preocupam com isso e procuram evitar. Porém, na área de cosmetologia, a doutora Márcia deve estar acostumada a utilizar uma porção de produtos. Realmente é quase impossível se livrar de todos os corantes, conservantes que podem eventualmente causar uma reação alérgica.
realmente quem tem que trabalhar com esse tipo de produto tem que tomar certos cuidados e muitas vezes é necessário utilizar, voltando aos antialérgicos, eventualmente os corticoides, aos anti-inflamatórios tópicos e de uso interno, porque realmente, muitas vezes, a gente tem que romper o ciclo da alergia, coceira, da irritação, e isso, às vezes, a gente só consegue com medicamento. Márcia, certamente na sua área, no seu espaço, as mulheres já chegam dizendo que tem problema com determinado produto e vocês, esteticistas, claro, naquele cuidado de perguntar se as pessoas já têm algum tipo de reação ao produto A, ao produto B, para poder desenvolver um bom trabalho, né? Isso, na verdade, assim, esses casos, eles acontecem com uma certa frequência, né? Mas nós temos o cuidado de perguntar antes, até para uma indicação, ou perguntar o que ela usa para saber o que está acontecendo com esse cliente, até para fazer a indicação da dermato, do alergista, para entender o que está acontecendo. Mas isso é muito comum, um cliente usar até um produto que diz Sim. que é hipoalergênico e acontecer as reações adversas. Olha, pessoal, um outro assunto aqui para a gente abordar. O valor da imagem hoje é muito maior do que antigamente, já que muitas empresas têm verificado até as redes sociais dos seus funcionários. Isso deve aumentar ainda mais no pós-pandemia, que reduziu muito as chances no mercado de trabalho. Nesse momento, a ajuda de um visagista pode ser fundamental na gestão da sua imagem, já que além da roupa, a cor e o corte de cabelo, os acessórios e a sua postura também podem transmitir mais confiança e credibilidade para definir as suas chances profissionais. Bom, eu acabei de dizer aqui, o profissional que cuida dessa questão da imagem é o visagista, não é, Márcia? Como é que essa função surge? Em que momento isso aparece? E, mais especificamente, vem para auxiliar no cuidado da imagem pessoal para o mercado profissional, principalmente a partir deste momento que de pós-pandemia, no pós-pandemia, nesse momento, muita gente perdendo aí as suas atividades, perdendo emprego, vão precisar prestar atenção nisso para a recolocação no mercado de trabalho. Vamos lá. Na verdade, assim, eu vou só falar rapidinho o que é o visagismo, porque muita gente se confunde em visagismo, porque muita gente entende, às vezes, que visagismo é paisagismo, né? E, na verdade, visagismo é uma ciência, e vem da palavra visage, e que significa o estudo do rosto, porque ismo é ciência e visage é um estudo. Então, Mauro, o que significa isso? É uma ciência que estuda o rosto, mas nós buscamos uma beleza plena, e essa beleza plena ela tem que se transpor para o corpo inteiro, certo? Nesse momento que a gente vive, a gente não pode muito falar sobre consumo, então, porque chega a ser uma coisa ofensiva a gente ficar falando muito sobre o consumo, né? Falar sobre consumir não é uma coisa que está na moda. Então, o visagismo, nesse momento, ele vai auxiliar as pessoas a fazer o que a gente está fazendo agora, né? As lives. Então, ele irá se encaixar nesse momento agora. Então, quem for um profissional de visagismo poderá auxiliar a gente no meio online. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode incluir o visagismo na luz, na roupa, no corte de cabelo, porque muita gente acha que o visagismo ele está associado só a cortar cabelo, e na verdade o visagismo vai além disso. O visagismo é uma ferramenta para você fazer projetos, e aí esses projetos eles vão muito além. É muito comum, Márcia, uma pessoa passar um determinado tipo de presença que não é compatível com a personalidade dela, ou seja, ela tem uma imagem, mas aquela imagem ela destoa daquela personalidade e a mensagem que ela quer passar no ambiente de trabalho não é adequada. Sim, isso é muito comum, mas a imagem, você transmite ela de muitas formas. Você pode transmitir ela da forma com que você caminha, você transmite ela pelo óculos que você usa, você transmite ela pelo seu corte de cabelo, você transmite ela pelo ambiente que você está inserido. Vou dar um exemplo. O Alexandre, com certeza, você normalmente trabalha no consultório?
Então, ele trabalha no consultório. Se esse consultório ele não tiver adequado ao que ele quer transmitir, isso pode transmitir para o cliente uma outra informação. Sendo que, na verdade, o que ele precisa transmitir é a segurança do trabalho dele. Então, o visagismo ele também atua dessa forma. A Maura, por exemplo, ela é um otorrino. Muitas vezes, a forma com que ela está vestida, se não tiver adequada à imagem que ela quer transmitir, ela pode transmitir uma imagem que não seja séria. Eu só deixei de usar gravata por causa do Covid. Parou de usar? A gravata encosta no paciente. E aí já não é mais adequado para o momento. Entendeu? Hoje, as mulheres, por exemplo, elas podem até se maquiar, mas elas não vão usar mais batom. Deixa eu puxar aqui para o... fala, Marcia. Então, hoje o que acontece? Hoje nós vamos ter que adequar o visagismo para a situação em que a gente está vivendo. Então, o visagismo ele vem para uma adequação da imagem. Então, você pode inserir ele em vários pontos. Deixa eu puxar aqui para a minha área, para a área da imprensa, porque muitos apresentadores, jornalistas, são figuras públicas, são conhecidos do público por conta da exposição da sua imagem na televisão. E eu sei que você faz parte da equipe dos visagistas da CNN Brasil, então vocês cuidam da imagem dos apresentadores, dos repórteres, para que eles justamente transmitam aquela imagem que seja compatível com a função que eles desempenham e compatível com a personalidade de cada um. É isso aí, você tem que criar todos esses elementos que fazem parte, né, da rotina daquele profissional, para que tudo isso se convirja e dê esse resultado da mensagem, é isso? Exatamente, isso mesmo. Por exemplo, vamos lá, você está com um óculos que ele é quadrado, né? Esse óculos, essa linha quadrada, ela demonstra o quê? Que você tem que transmitir mais seriedade, que você entende o que você está falando. Se você estivesse com um óculos mais redondo, demonstra um pouco mais de amabilidade, que você é um pouco mais criativo, entendeu? Então, depende do que você quer transmitir para o seu ouvinte. Então, ele brinca muito com o que você quer. Se você tivesse com óculos mais colorido, por exemplo, o seu óculos é azul, isso? É cinza. Cinza. Então, o seu óculos é cinza. Se você tivesse um óculos mais amarelo, ele traz um pouco mais de criatividade. Então, depende muito do que você quer transmitir para o seu público. Tá bem. Pessoal, perguntas da nossa audiência, eu vou fazer rapidinho aqui, porque o nosso tempo está voando, bem rapidinho, 1 minuto para cada um. Aproveitando que você está com a palavra, Márcia, a Juliana Martins está no Instagram, acompanhando a gente, ela pergunta, os cuidados com a imagem precisam ser ainda maiores em tempos de videoconferência? Você já falou um pouquinho na abertura do seu tema aqui, o que você acrescenta mais? Bem rapidinho. Os cuidados com a imagem eles devem ser, ao meu ver, redobrados no sentido que a gente não pode ofender a imagem que a gente deve passar para o outro, porque nós estamos num momento em que a nossa imagem deve ter muito cuidado para não ofender as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que transmitir nesse momento humildade, seriedade e boa vontade. Então, sim, é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado agora. Doutora Maura, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, ele diz o seguinte, olha só, ele fala que se por um lado as máscaras previnem os contágios ou ajudam a prevenir os contágios, por outro, ela própria sufoca quem usa a máscara. Ele pergunta se você tem alguma dica ou recomendação para tornar essa nova rotina menos desagradável. Aí eu vou botar o óculos então, né? Porque quem usa óculos com máscara é uma tortura. A dica de quem usa óculos com máscara, Mauro, é colocar um micropor bem aqui em cima. Aí você veda a passagem do ar e o óculos não embaça. Isso é simples coisa de assim. cirurgião, né, Alexandre? Gente, não tem muito jeito, tá? Uma das coisas que o CDC americano acabou de dizer é que a transmissibilidade, quando a gente pratica exercício físico, por exemplo, é muito menor do que a gente imaginava. Então, aquelas recomendações que nós temos de fazer exercício com máscara, elas
estão começando a ficar em xeque. Todo dia muda, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Para você não sufocar, entenda, você tem uma boa respiração nasal, porque uma máscara, ela não tem esse poder de sufocação, exceto se você estiver fazendo uma atividade que aumente a sua frequência cardíaca, né? Então, é mais nesse sentido. Então, se você tem uma rinite, procura um profissional para poder tratar a sua rinite, para você poder respirar melhor, deixar a sua via respiratória livre, porque a máscara, a gravata caiu, mas a máscara veio para ficar, viu? Pelo menos até a gente ter uma vacina que seja eficaz aí para o coronavírus. E o distanciamento social, não tem jeito. Doutor Alexandre, bem objetivamente, a Inês, da Vila Sônia, pergunta: uma alimentação saudável pode reduzir o lipedema e depois que se instalou, não adianta mais? Você até já tinha falado sobre alimentação saudável, claro, e para tudo, né? Não só para isso. A alimentação saudável não é tão simples, mas eu vou conseguir falar em um minuto. O que é saudável para você pode não ser para mim, que pode não ser para outra pessoa, né? Então, não existe fórmula pronta que sirva como uma luva para todo mundo. Precisa fazer uma avaliação do que é pró-inflamatório, do que não é pró-inflamatório para cada pessoa. Essa é a única maneira de identificar. Agora, depois que o lipedema se instalou, dá sim para regredir bastante. A doença fica lá, mas ela fica controlada. Rédea curta, e a gente consegue manter a doença sob controle. Sim. E, doutor Enio Ziman, a Cláudia do Ipiranga pergunta: embora as alergias não sejam um fator de risco para contrair a Covid-19, algumas delas podem se tornar um fator complicador da doença? Podem sim. Realmente, a gente está numa época que a gente vê uma pessoa tossindo, uma pessoa espirrando, a gente já discrimina, né? Um negócio meio complicado. Realmente, o vírus ele é mais transmitido quando a gente espirra. Existem alguns estudos de número de partículas virais que precisa para a pessoa desenvolver uma infecção. Então, se fala aí por volta de 1.000 partículas virais. E falando, a gente libera 20 por minuto, espirrando, a gente vai liberar 400 partículas. Então, existem coisas que acentuam a transmissibilidade e realmente podem agravar, podem facilitar, podem dificultar a vida do paciente alérgico. Doutor Enio, 5 segundos para a sua despedida. Desculpa a correria. Eu agradeço o convite novamente e quem precisar de mais alguma informação, nós temos o nosso site, o www.dermatoenio.com.br, temos o Instagram também, que é procurando Enio Ziman, me encontra, temos o canal do YouTube, então agradeço a participação e fico à disposição. Márcia, 5 segundos para a sua despedida, seus canais. Agradeço demais o programa Gente que Fala, bom estar aqui com vocês. E quem precisar me encontra no Instagram, @marciabrito16. Foi um prazer, obrigada. Doutora Maura, 5 segundos, seu final e seus canais. Xará, muito obrigada novamente pelo convite. Agradeço a todos os ouvintes. Quem precisar de informações pode procurar nas redes sociais, Instagram, @doutora Maura Neves, ou @medprimos, que é a minha clínica, ou também na família Respira. Muito obrigada. Doutor Alexandre, você fecha com a chave de ouro. Bom, eu não vim fazer propaganda de mim, então eu sou fácil de encontrar, a questão não é essa. Eu vim falar sobre a conscientização do lipedema. Junho é o mês de conscientização. A Associação Brasileira de Lipedema, no site www.lipedema.org.br, ela está fazendo essa divulgação tanto para leigos quanto para médicos, prescritores, não prescritores, para se conscientizar de que é uma doença subdiagnosticada e que tem tratamento. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento em nome da equipe de todo o programa, aos médicos, doutor Alexandre Campos Moraes Amato, a doutora Maura Neves, o doutor Enio Ziman e também a esteticista e visagista Márcia Brito. Aqui rapidinho a nossa ficha técnica do encerramento. Na mesa do som, Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon,
Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. No apoio aqui na sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy. A diretora de produção é a Zenilda Salvato. O jornalista Fausto Camunha, o diretor-geral do programa. E do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau.